Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e na aula de hoje nós vamos começar a falar das funções inorgânicas. E a primeira delas, a mais importante, é a função ácido. O ácido, pessoal, ele é o carro-chefe aqui. A partir do ácido a gente consegue identificar também outras funções inorgânicas. E a função ácido é a mais cobrada, é a mais frequente, tanto no Enem quanto nos vestibulares, tá legal? Pessoal, aqui o título da aula é Ácidos de Arrhenius. Professor, por que não só ácidos? Porque a gente vai conhecer futuramente outras teorias sobre os ácidos. Tem os ácidos de Bronsted-Lowry e tem ainda os ácidos de Lewis, beleza? Mas vamos por partes. Então a primeira que a gente tem que conhecer, que é a fundamental, ácidos de Arrhenius. Se você já entende um pouco sobre ácidos e está procurando algo em específico, então para que você não perca tempo com este vídeo, eu já vou dizer o que nós vamos estudar nesta aula. Eu vou separar em duas aulas, tá? Então na primeira aula a gente vai aprender a identificar um ácido, a gente vai falar sobre o cátion hidrônio e a gente vai aprender a dar nomes para os ácidos. Na segunda aula a gente trata do restante, que seriam as equações e também a força dos ácidos, tá legal? Então sem mais delongas, vamos nessa, prof? Vamos lá então. Beleza. Galera, então primeiro, né, o que é um ácido? Como é que eu identifico um ácido? Ácidos, de acordo com Arrhenius, são compostos que ionizam em meio aquoso, produzindo o H+, ok? Então toda vez que um composto molecular é adicionado a um meio aquoso e nesta adição é produzido o H+, então tem-se ali um ácido. E é importante você saber que toda ionização é exotérmica, ela sempre libera calor para a vizinhança, para o meio reacional ali, beleza? Então, atenção, liberou H+? Sim, ácido. Esse é o RG do ácido, é a identificação dele aqui na teoria de Arrhenius, tá legal? Tranquilo? Vamos dar continuidade. Pessoal, embora o H+ seja o seu RG, né, na prática ele não existe. Ô professor, como assim? Eu tava gostando tanto. Pois é, o que acontece é o seguinte, veja bem. Teoricamente, podemos falar do H+? Sim. Nos exercícios, posso escrever H+? Sim. Vai aparecer H+ nos enunciados? Vai aparecer. E você pode responder com ele também. Mas a verdade é que quando o H+ é liberado, ele não fica solto lá na água. Todo o H+ é atraído por uma molécula de água através de uma ligação covalente coordenada. Então aí a gente produz, na verdade, o H3O+. Esta é a verdadeira identidade do ácido. A gente produz aqui o cátion hidrônio. Então liberou H+, reage com a água e produz H3O+. Ele nunca fica H+ na água. O que a gente tem, na verdade, ali é H3O+. Porém, a proporção é sempre a mesma. Um H+ produz um H3O+. 2H+, 2H3O+, e assim por diante. Portanto, podemos tranquilamente usar H+ nas respostas, nas questões, nas equações, pois a quantidade é a mesma, tá legal? A menos, claro, que o exercício especifique. Eu quero que você fale do hidrônio. Então você não vai ser enganado, você já sabe agora o que é o hidrônio. Tá legal? Tranquilo? Então beleza, vamos dar continuidade. Hidrácidos. Galera, vamos entrar agora na nomenclatura. Existem duas classes de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos são aqueles que liberam H+ e não tem oxigênio na fórmula. E a regra geral de nomenclatura é a seguinte: ânion, seguido do sufixo hídrico, e aí você tem lá, claro, a palavrinha ácido no começo para indicar, beleza? Então olha só, ácido, ânion, hídrico. Então vamos nessa, vou mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos o cloro, vamos, me obedeça, obedeceu. Ó, aqui nós temos o ânion cloro, e eu sei que é um ácido, então como é que eu dou o nome para ele? Ácido clorohídrico, juntando tudo, ácido clorídrico, beleza? Olha o próximo aqui, ó. Eu tenho o ácido e o ânion é o sulfuro. Ácido sulfurídrico. Em Portugal seria sulfurídrico. No Brasil, sulfídrico, tá legal? Olha o outro aqui, ó. HCN, a gente tem aqui, ó, o ânion cianeto. CN forma o ânion cianeto. Então, ácido cianetohídrico, aí você tira o eto, tá? Ácido cianídrico, tranquilo? É muito fácil dar nome para um hidrácido, é figurinha repetida. Só vai mudar ali o prefixo do hídrico, né, que é o ânion em questão. Cloro, clor, enxofre, sulfur, iodo, iode e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Ok.
Cuidado com os hidretos. Veja bem, os hidretos eles são muito parecidos com o ácido, pessoal. Quando você olha, você pode falar, opa, isso aí é um ácido, e na verdade ele pode ser um hidreto. Veja bem, ó, nós temos aqui, ó, HCl gasoso, HCl aquoso. Qual deles é ácido, qual deles é hidreto? O hidreto não libera H+. Para liberar H+, eu tenho que estar em qual meio? Eu tenho que estar em meio aquoso. Então HCl gasoso não é ácido, HCl gasoso é hidreto. HCl aquoso libera H+, então HCl aquoso é ácido. Cuidado com o estado físico, beleza? Prof, mas ele não mostrou estado físico pra mim. Então aí você considera como ácido normalmente, é só não inventar moda, beleza? Tranquilo? Bom, agora muita atenção, hein? Muita atenção. É a parte praticamente mais importante dessa aula. Por que que eu estou dando tanta ênfase? Porque aqui a galera tropeça, beleza? O comecinho é tranquilo, libera H+, hidrácidos, hídrico, pronto, acabou. Agora aqui nós temos muitas regras e a gente tem que memorizar essas regras, porque senão a gente, infelizmente, tropeça nas questões, tá legal? Oxiácidos, como o próprio nome já diz, são aqueles que possuem oxigênio na estrutura. Galera, nós precisamos conhecer os principais, porque destes principais derivam outros oxiácidos, tá legal? Então veja bem, ó, lá na tabela periódica, se você começar ali no boro, ok? Você vai fazer uma escadinha, tá? Ó, você vai vir para a direita, descer, vir para a direita e descer. Estes são os elementos que constituem os principais oxiácidos, eles são elementos centrais na fórmula. Então quais são, prof? Os principais oxiácidos? Vou mostrar para vocês aqui, ó, olha lá. Nós temos o ácido bórico de fórmula H3BO3, nós temos o ácido carbônico H2CO3, nós temos o ácido nítrico HNO3, ácido fosfórico H3PO4, ácido sulfúrico H2SO4, ácido clórico HClO3, ó, cuidado com ácido clórico e ácido clorídrico, beleza? Aqui a galera tropeça, ó, clórico tem o oxigênio lá na fórmula, beleza? Clorídrico é só HCl, tá bom? Um é hidrácido e o outro é oxiácido. O próximo é o ácido brômico, HBrO3, e por último o ácido iódico, HiO3. O que é que todos têm em comum, além de ter oxigênio na fórmula? Na nomenclatura tem sufixo ico. O final de todos é ico. Por que que isso é tão importante? Porque é a mudança deste ico que a gente tem que saber fazer para dar nome para outros oxiácidos. Se você decorar estes 8 oxiácidos, pode ter certeza, você resolve 99,9% das questões de vestibulares e Enem. Tem outros oxiácidos? Tem, mas esses são aqueles que todo ano, desde que inventaram provas vestibular e Enem, eles aparecem, pelo menos um deles com certeza aparece nessas provas, tá legal? Então vamos lá, galera. Como é que eu analiso um oxiácido que é parecido com este principal? Então notem, o ácido clórico possui derivados. Quais são eles? Olha lá, ó. Vamos pela fórmula, tá? Ó, HClO3, mas de repente apareceu pra mim lá, ó, HClO4. Em uma outra situação apareceu pra mim HClO2 e ainda um HClO. Opa, peraí, professor, e agora? Eu tenho que decorar o nome de todos? Não. Agora a regra é com base no oxigênio. Se você conhecer o principal, veja como é fácil. Então vamos lá, ó. O que aconteceu com o HClO4 em relação ao HClO3? Ele ganhou um oxigênio, concordam comigo? Quando o principal ganha um oxigênio, a gente acrescenta o prefixo per no nome. Então o que era ácido clórico vira ácido perclórico, tá legal? Então se ele tem um oxigênio a mais que o principal, eu adiciono per, então, e mantenho o restante, beleza? E se ele tiver um oxigênio a menos, prof? Se ele tiver um oxigênio a menos, você troca ico por oso. Então o ácido clórico agora virou ácido cloroso. Tranquilo? Beleza? Prof, mas ele tem 2 oxigênios a menos. Então você, além de trocar ico por oso, você vai acrescentar o prefixo hipo. Então neste caso eu tenho o ácido hipocloroso. Galera, essa é a regra geral. Então olha só como é fácil trabalhar com isso. Se você conhece aqueles 8 principais, quando você pegar uma fórmula que é parecida com algum deles lá, é só você verificar, tem oxigênio a mais ou oxigênio a menos? Ah, a mais, adiciona o per.
a menos, troca ico por oso. 2 a menos, troca ico por oso e acrescenta o prefixo ipo, beleza? Nem todos lá possuem derivados, tá, pessoal? O carbônico, por exemplo, não tem derivados. Ácido carbônico é o único que tem lá o carbono, H2CO3 e pronto, acabou. Tranquilo? Beleza? Conseguiu entender? Lembre-se que a sua inscrição é muito importante aqui pro canal, beleza? Todo dia tem vídeo novo para vocês, tranquilo? Então, pessoal, essa foi a primeira parte de ácidos diarrênios. Esta aula continua. Pode ter certeza que se você voltar aqui amanhã, já vai ter a segunda parte do tema ácidos diarrênios. Tranquilo? Por enquanto, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!